Nós ficamos sem entender o que fazer, como compreender as coisas de Deus na nossa vida diária. E o Senhor Jesus acaba nos dando essas estratégias. A estratégia no dia certo de ir no supermercado, fazer uma compra. A estratégia no dia certo da gente ir no centro, fazer uma compra de roupa, sapato. Às vezes você está ali com o seu nome sujo e Deus começa a te dar estratégia para você o dia e a hora de você ir no banco, ou o dia e a hora que você vai receber a ligação, o WhatsApp da cobrança, e Deus traz a estratégia na hora. E na hora que Deus dá essa estratégia para nós, é a hora que a gente precisamos de você. Deus, Ele traz a estratégia para mim e para você. Quando eu comprei meu primeiro carro, eu me lembro que eu queria procurando, e eu senti que tinha alguma coisa prendendo. Tinha pessoas que estavam ao meu lado que não queriam que eu comprasse aquele carro. E era gente da minha família. Era a pessoa ali da minha família que não queria que eu comprasse o carro, porque tem pessoas que acham que você não pode ter um carro, não pode ter uma moto. E Deus, naquele dia, minha mãe falou assim para mim: Fernanda, pode deixar que Deus vai me dar estratégia. Naquela época ainda tinha muito aquele jornal aqui em Anápolis, popular, de vendas de carro. Quem lembra desse jornalzinho que espalhava pela cidade? E minha mãe ali na Praça Bom Jesus olhou, viu um carro e ela me ligou na hora. Não tinha celular, não tinha nada, era telefone fixo. Ela me ligou lá em casa. Ela falou assim: Fernanda, aqui tem um carro assim, 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 e o seu dinheiro dá certinho. Eu vou pedir para o senhor lá do bairro Jundiaí vir trazer, porque ele está falando que o carro é só da filha dele. O carro é 95, assim, assim, assim. A filha dele é dentista. Eu ganhei ela para Jesus, viu? E aí, só um pouquinho, aí o que acontece? Ele foi lá na Praça Bom Jesus para me levar esse carro. E na Praça Bom Jesus, a minha mãe falou assim: Fernanda, Deus me falou que esse é o carro de você, para você. Era um Corsa, um Indy, 95, tinha 10 anos de uso. Tá dando para vocês entenderem? Uma estratégia. Então, as estratégias do Senhor. Quando o pastor Washington falou muito sobre a estratégia de evangelizar. Quem você está evangelizando? Quem você está falando de Jesus para trazer para a igreja? Quem você está ali convidando para estar na casa do Senhor? Porque às vezes a gente fala assim: eu estou cansada. Mas a palavra do Senhor, nós nunca podemos nos cansar de falar daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você. Amém. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, que Ele traz a resposta sobre as nossas vidas. E naquele dia, naquela época, a Inês, ela teve a estratégia do Senhor, porque ela era uma mulher que orava, que jejuava, que buscava a face do Senhor, que congregava. Mas Deus, ela teve um agir tão profundo do Espírito Santo de Deus aqui, que Deus deu uma estratégia para ela lá no livro de Ezequiel. Se eu e você nós somos ler o livro de Ezequiel, a gente vai pensar assim: é um livro de gente maluca. Como que está escrito isso aqui tudo aqui no livro de Ezequiel? E Deus foi trazendo na mente dela tudo e foi ornando a igreja quadrangular, foi sendo ornada. Então hoje a gente vai falar sobre a terceira doutrina cardeal, que é o cálice, o símbolo, que é o boi e que é o Evangelho de Marcos. Terceira doutrina cardinal: a cura provida na expiação de Cristo. Amém. Na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, Ele trouxe sobre a minha vida e sobre a sua vida todas as nossas curas. Tanto as curas interior como as curas do lado de fora. Vou estar lendo aqui. Jesus é aquele de quem Isaías falou no capítulo 53. Seu ministério de cura está muito bem descrito nos versículos 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Amém. Eu me lembro que quando a primeira vez que eu li a Bíblia, o versículo que eu lia todos os dias, eu li por anos e anos e anos, era Isaías, o livro do capítulo Isaías. O que ficou gravado dentro do meu coração foi o 53. E nessa época eu sabia que existia a logomarca da igreja, mas eu não sabia a profundidade que estava a logomarca da igreja.
versículo se cravava dentro do meu coração. Amém. E quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, ela precisa ser gravada dentro do nosso coração. Porque mesmo que as pessoas não gostem de nós, mesmo que haja fofoca, mentira, conflitos, absurdos que acontecem aqui nessa terra, a palavra de Deus precisa existir dentro do seu coração para que você venha ser curado, para que você venha ser liberto, para que você venha ser transformado. Aleluia! Para que a restauração do Espírito Santo de Deus aconteça. E aqui em Isaías 53 está falando o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Às vezes eu estou vindo de uma caminhada onde eu fui muito ferida, aonde eu fui muito regaçada aqui nessa terra, e ao mesmo tempo que eu fui regaçada aqui nessa terra, eu regacei alguém também, com palavras, com conflitos, porque às vezes nós achamos que só nós somos atingidos por flechas malignas, mas às vezes a nossa língua também atinge outras pessoas por flechas malignas, e essas flechas malignas que saem da nossa boca atingindo outras pessoas, isso traz uma ferida dentro do seu coração. É verdade. E a mágoa, a tristeza, a falsidade, a angústia entra dentro de você e você vai se transformando numa pessoa rebelde, uma pessoa raivosa, uma pessoa com repulsa de várias coisas. Repulsa de querer trabalhar na igreja, repulsa de ter um bom casamento, repulsa de ter seus amigos, amigas ao seu derredor para você ter um jantar, para você comer uma pizza. Ali você vai ficando ali ferido com todo mundo e acha que todo mundo é daquela maneira. Mas o Senhor Jesus está falando, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém. E neste momento eu estou falando das enfermidades que está dentro do seu coração. Glória. Às vezes você já casou 1, 2, 3 vezes e você acha lá no passado que tudo aquilo que aquele homem te xingou, aquela mulher te xingou, aquela mulher falou mal de você, daquela sua ex-sogra que te xingava, às vezes você era você também não fazia muito para ter uma boa comunhão com a sua sogra, e você largou aquele casamento antigo, você era brigado dentro daquela família, você não tinha uma boa comunhão com aquelas famílias, porque você sempre acha que eu posso, eu sou a melhor de todos, e nós não somos melhores de nada. Hoje de manhã eu estava conversando com a pastora e eu estava vindo mais de casa dizendo para ela: pastora, nós precisamos nos adaptar. É verdade. Ontem eu disse isso para ela: vamos nos adaptar no meio aonde nós estamos, porque nós precisamos de ter a comunhão de Cristo nas nossas vidas. Nós não podemos viver numa ilha deserta achando que ali nós somos os melhores da nossa vida. Não, eu preciso de ter amizade. A pastora precisa de ter amizade. Ela precisa de ter uma boa comunhão com o marido dela. Eu preciso de ter uma boa comunhão com o meu pretendente. Eu preciso de ter uma boa comunhão com a igreja, mas a igreja precisa de ter uma boa comunhão comigo e da pastora de Deus. Verdade, Deus. A igreja não está aqui para fofoca, não está aqui para brigas, não está aqui para mentira. Nós estamos aqui para ter uma boa comunhão entre nós dentro da nossa igreja. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós precisamos ficar curados. Sem uma cura dentro do seu coração, você não vai querer um cargo na igreja. Você não vai querer ser um professor de criança, você não vai querer ser uma louvorista, você não vai querer estar aqui na frente abrindo e fechando um culto, que é o meu serviço que eu faço. Você não vai querer fazer uma cantina. Você não vai querer ter uma vida dentro da igreja, porque o seu passado foi de feridas lá naquela igreja de onde você veio. É verdade, Deus. A sua vida no passado, com aquele pastor, com aquela pastora, foi uma vida de feridas, de calúnias, de brigas dentro daquele ambiente, aonde aquele líder não teve um suporte, não teve uma mão alada para botar comunhão dentro da igreja. Porque a pior coisa dentro de uma igreja é a fofoca. É as brigas, é a discussão, é um falando mal do outro sem saber o que está acontecendo. Porque Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amém. E nós precisamos ficar curados aqui dentro do seu coração. Glória. Se você precisa de cura hoje, nessa manhã, do seu relacionamento antigo, de brigas com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, Deus está me mostrando brigas aqui familiares, brigas dentro da sua casa, de ódio, de rancor, que às vezes está aí uma ferida mal curada. Você precisa de curar essa ferida dentro do seu coração. Receba o seu milagre
Deriando e Talabá. Precisa consertar com sua filha. Precisa consertar com sua filha. Deriando, Alabá, Suricando e Talabaxeriando, Alamanás. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem um milagre para trazer sobre nós. Mas nós precisamos de abrir o nosso coração para nós compreendermos como viver aqui nessa terra. Glória a Deus. Como trazer a habilidade de Deus sobre as nossas vidas. A comunhão do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser existente dentro de você. Primeiro, nós aceitamos o Jesus. Segundo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você começa a buscar. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele pode te selar em sonhos, dentro da igreja, você sozinho dentro da sua casa orando, mas você precisa de buscar. O Espírito Santo de Deus, ele só vai te selar, te batizar com o Espírito Santo de Deus, se você sentir a necessidade de ter esse batismo com o Espírito Santo de Deus na sua Glória a vida. Deus. Aleluia. Para você ter os dons de visões, para você ter os dons de profecia, para você ter os dons de falar em línguas estranhas. É desejo seu, pessoal. Amém. E quando o Espírito Santo de Deus ele entra dentro do nosso coração, ele começa a nos curar. Aleluia. A cura precisa ser existente dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus. Ela precisa ser existente dentro das nossas vidas. Amém. O Senhor Jesus é aquele que te cura nessa manhã. Todas as enfermidades de dentro do seu coração, todas as tristezas da sua vida, Aleluia. todas as angústias que você passou durante todo este tempo. É Deus que cura você nessa manhã. E você precisa sentir a presença do Senhor na cura do Senhor sobre a sua vida. Amém, Jesus. O Senhor Jesus ele precisa trazer essa cura dentro de nós. Aleluia. O Senhor Jesus ele é um Deus poderoso sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos da minha vida, que eu estava assim com a minha vida praticamente organizada, Aleluia. e que aconteceu um acontecimento muito grave sobre a minha vida, e que Deus levou o meu noivo, foi morar lá no céu. Amém, Jesus. O Senhor Jesus, ele começou a curar o meu coração. Glória a Deus. Não foi uma cura de um culto, não foi uma cura de uma santa ceia que eu tomei. Deus demorou 10 anos para trazer a cura dentro de mim. Glória a Deus. Deus quer te curar, viu, quem? Abre o seu coração. Daquele seu ex-marido. Deriando e Talabaxerião Dalamanás. Esqueci o nome dele. Daquele mesmo. Para de atender os telefones do Maurício. Decanta Labaço, Uriando Dalabaxerião Dalamanás. Glória a Deus. Quando eu compreendi que eu precisava de deixar a família do meu ex para lá. Quando eu compreendi que eu precisava de deixar os telefonemas para lá. Quando eu compreendi, o Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim, dentro em mim me curou as minhas emoções, curou o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Eu abri a minha vida para o Senhor Jesus. Eu abri o meu coração para o Senhor. O Senhor Jesus começou a trazer novidade de vida para mim, porque eu senti que eu entrei no deserto. Um deserto emocional, onde eu não podia ir para lugar nenhum. Ele anda lá, ele canta lá, ele anda lá. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você nessa manhã, para que a cura emocional do seu coração seja real. Oh, Espírito Santo de Deus, quanto Facebook, Senhor, que tem pessoas aqui dentro da igreja que ficam seguindo só para querer saber. Oh, para de seguir ali. Decanta lá, anda lá, ele anda lá. Oh, Espírito Santo de Deus. Deixa o passado no passado e comece a ter uma nova vida na sua vida. Decanta lá, anda lá. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus nessa manhã está falando, eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero transformar a sua vida. Oh, aleluia. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Enfermidades que precisam ser curadas dentro de nós. Na nossa alma, no nosso espírito. A partir do momento que eu abri o meu coração para a obra do Senhor, foi difícil eu ter ido fazer o ITQ, mas eu fiz o ITQ.
Foi difícil eu escutar a voz que estava falando comigo, que era o pastor Washington, minha mãe, mas eu fui à frente. E o Senhor Jesus, Ele veio trazendo novidades de vida para mim. O Senhor Jesus, Ele trouxe o meu carro. O Senhor Jesus, Ele me trouxe a minha loja que eu tinha lá na galeria. O Senhor Jesus, Ele começou a abrir novos caminhos para mim. Eu fui para a faculdade. E Deus quer fazer isso hoje na sua vida. Novos caminhos Ele quer ser aberto sobre a sua vida. E as nossas dores levou sobre si. Quantas dores, às vezes você está aí sentindo, você acorda, levanta, dorme, acorda de novo com dor de cabeça. Uma dor de cabeça infinita, uma enxaqueca infinita, é dor no corpo, é dores musculares, é dor na perna, é dor nas costas. E você não sabe de onde vem tantas dores em você. Sendo que são dores emocionais, aonde Deus pode te curar, aonde o Espírito Santo de Deus pode te libertar nessa manhã. E é Ele que pode fazer isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós precisamos é nos prostrar diante do Senhor. E esse prostrar é a gente falar: eu vou entrar em jejum, eu vou congregar 2 vezes na igreja, eu vou tomar a Santa Ceia do Senhor, eu vou batizar nas águas, eu vou me preparar diante do Senhor, eu vou largar de fofoca, vou largar de intriga, vou parar de mentir, vou parar de ser ignorante. Hoje cedo a minha mãe falou assim pra mim, Fernanda, tem uma pessoa que falou assim pra mim, que certa pessoa falou pra ela que parou de ser ignorante. Eu falei: glória a Deus, não tem parar de ser ignorante, irmãos. Nós precisamos de parar de sermos via serviço. Sabe aquela pessoa que é daquele jeito e não quer mudar de jeito nenhum? Quem quiser que está na minha volta, que mude, pois assim Deus não trabalha na vida do cristão. O cristão, ele é moído, ele é moldado igual um vaso de barro. Glória a Deus. E nós precisamos de ter esse molde do Senhor. Se você é daquelas pessoas que alguém fala alguma coisa que você não gostou e você vai com 5 pedras, agora você tem que fechar sua boca. Você é daquela pessoa que, se você está limpando a sua casa e seu marido entra dentro da sua casa e você já quer xingar para ele tirar o sapato, você fecha sua boca, muda o seu comportamento. Você é homem que tem carro, que não quer que a mulher dirija, que não quer que os meninos comem dentro do carro, fecha sua boca, Deus está tratando com você. Se você casou com uma mulher que entra dentro do carro com os pés sujos, que os meninos estão comendo dentro do carro, porque Deus está tratando com você. Fecha sua boca que Deus vai trazer a vitória para a sua vida. Está entendendo, irmãos? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Quando a pastora fala assim, coloca suas dores ao pé da cruz. Não é que eu vou, não, irmãos, é jejuar, é fazer alguma coisa, é propósito, é voto, é congregar 2 vezes, é tomar a Santa Ceia, é não fazer nada de errado. Deus vai tirando da sua vida. Amém. Talvez você goste de cair lá naquelas irmãs profetas, que não congrega, não tem igreja, que não vai para lugar nenhum. Ou aquele irmão profeta. Vocês sabiam que quando o irmão vem aqui na frente, para a pastora Júlia pôr as mãos sobre ela, sai virtude dela para a sua vida ficar liberta? Quem sabia disso? Se você vai em alguém que está com a derrota na vida e essa pessoa vem e coloca a mão em você, a derrota que está na pessoa vai passar para você. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Talvez você, em vez de sair lá da profeta melhor, você vai sair lá da profeta pior. Vai sair de lá perturbada com profecia falsa. Você vai sair de lá angustiada, com dores, não vai dormir à noite, vai ficar passando mal. O caminho das pedras dos crentes é você levantar cedo, jejuar. Amém. Você levantar cedo, fazer o propósito que vai vir na igreja quarta-feira. Você levantar cedo e dizer: essa semana eu não vou xingar, essa semana eu não vou brigar, essa semana eu não vou me decepcionar, essa semana eu estou liberta, eu estou curada, eu estou transformada, eu sou uma pessoa vitoriosa, porque a tua palavra fala que levou sobre si as enfermidades, as dores. Então eu estou colocando todas as minhas dores ao pé da cruz nessa manhã, Senhor, porque é o Senhor que está comigo para me vencer.
levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quantas vezes nós não queremos Deus? Quantas vezes que a gente acha que Deus nos esqueceu? Quantas vezes que nós ficamos aflitos durante o dia, durante a noite, em qualquer momento? Quantas vezes nós não deixamos Deus curar o nosso coração? Ele cura e a gente volta a remoer o mesmo assunto. Tá dando? Tá pegando, né, irmãos? Amém. E oprimido. Quantas pessoas oprimidas em 2025? Pastora, não tem opressão? Tem. Se você não quer sair da sua casa, se você não quer congregar, se você não quer levar seus filhos no parque, se você não quer comer uma pizza ali onde o seu marido te chamou, ou a sua esposa te chamou, você quer ficar só dentro de casa, só dentro de casa, só dentro de casa. Opressão, irmãos. Opressão maligna. O inimigo, ele tenta nos oprimir dentro da nossa casa. Ele tenta que nós fiquemos ali. Que você não venha ter nenhum momento com Deus. Porque se você tem aquele desejo, se você tem aquela autoridade de Deus de fazer todas as manhãs o seu devocional, de orar com você e você mesmo, aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me fazer meu espaço, vai orando os salmos, vai orando os salmos na sua vida, coloca rapidinho, irmãos, a gente sente que a opressão já saiu de nós. A gente se sente vitorioso, a gente sente, eu imagino que é igual Davi, quando Davi ia para a guerra. A gente já se sente fortalecido no Senhor, que a gente está pronto para aquele dia a gente guerrear as nossas guerras. Porque as nossas guerras, irmãos, ela é difícil? É, mas são guerras rotineiras. As mulheres têm que fazer o quê? Além de ir para o serviço, as que trabalham fora. Chegar em casa, limpar a casa, lavar uma roupa, arrumar a roupa, fazer uma comida, olhar os meninos pequenos, se está fazendo tarefa, se não está, se está tirando nota boa, se não está, como que está lá no colégio. O marido chega, você pedir para ele, fala, aí marido, vamos limpar esse quintal aqui, ó, limpa aqui que sua obrigação está aqui. Você quer me ajudar o que hoje aqui com os meninos? Quer passar uma vassoura na casa? Ou você quer dar uma pintura para nós, para a gente evitar de pagar a pessoa para pintar, porque está caro mesmo, a gente compra material, você vai pintando, hoje você pinta um cômodo, na outra semana você pinta outro cômodo, na outra semana você pinta... É assim, irmãos, a vida da gente que é mais simples é assim, a gente não pode... Está dando para vocês entenderem? Então nós precisamos, irmãos, de ter a abundância de Deus nas nossas vidas. A aflição, ela precisa ser mandada embora. Porque a nossa vida diária, essas são as nossas obrigações. Só que essas obrigações, irmãos, precisam ser leves na sua vida e na minha vida. Tá dando para vocês entenderem, irmãos? Quando você levantar às 6 horas da manhã para ir no serviço, tem que ser leve. Quando você chegar às 7 horas da noite, você tem que estar leve também. Quando chegar um dia do culto, que é quarta-feira, 7h30 da noite, você também tem que estar leve, tranquilo, para vir para o culto, para ouvir a palavra do Senhor. O culto é 10 horas da manhã no domingo, você também tem que estar vindo para a igreja leve, tranquilo, vou ficar ali, vou escutar a pastora, ela fala muito, mas eu vou falar, vou prestar atenção, porque eu vou aprender a palavra do Senhor. Amém. Hoje é o dia de eu dar aula para as crianças, para os adolescentes, hoje é o dia de eu estar na porta, como obreiro, diácono, vou estar na porta e vou fazer o meu melhor. Eu estou indo para o meu serviço, vai lá no meu serviço, nossa, meu patrão, meu Deus, sabe onde é que ele está? Porque é assim que a gente sai, né, quando a gente tem os patrão. Mas é você chegar lá leve, lá no seu serviço. Você passar o dia leve. Vai ter problemas? Vai, mas a leveza faz com que você organize o seu serviço. Para que os problemas sejam menos do menos do menos. Está dando para vocês entenderem? Então a aflição precisa ser menos. A opressão da sua vida, ela precisa sair. Você precisa ser curado. Quando eu falo de opressão, eu sei de que eu estou falando. Eu vivi a minha vida inteira com meu pai. O meu pai tem problema de depressão desde quando eu nasci. Desde sempre. E se deixar por conta, ele morre dentro daquela casa. Ele não vai para lugar nenhum. Lugar nenhum. O único lugar que ele gostava de ir era na casa do irmão dele.
dele. E eu não sei o que aconteceu na casa do irmão dele, que eu nunca perguntei, também não quero saber, ele nunca mais quis ir lá. É porque tem coisas que a gente não precisa ficar remoendo, né, remexendo. Glória a Deus, Jesus não quer ir, amém. Pelo menos não chega aqui com fofocaiada da família, porque os dois eram os fofoqueiros da família, gostavam de ficar reduzindo a vida de todo mundo, dos sobrinhos, das cunhadas, de todo mundo ali, falando. Parecendo que resolveu o problema de todo mundo. E a gente não resolve o problema de todo mundo. Então eu sei de que eu estou falando. Às vezes o senhor, esses dias, vou contar um testemunho aqui. Eu chamei uma irmã aqui e falei assim: vamos lá no pé de jabuticaba? Assim. Ela falou assim: nossa, pastor, eu tenho vontade de ir lá. Mas um dia eu falei que ia lá e o meu marido, o meu marido me chamou e eu não quis. Agora eu quero ir e meu marido não vai. Exemplo para nós. E ela está aqui dentro da igreja. Está dando para vocês entenderem? Então nós temos que ter o quê? Abundância de Deus e inteligência. É o que eu falo para a pastora Divina. Eu te ajudei, agora está na hora de você me ajudar. E aí, qual nossa troca aqui? Porque nós duas é nós duas. Está dando para vocês entenderem, irmãos? O casal é assim. Às vezes você não quer ir num lugar, mas você vai. Às vezes você, marido, não quer ir num lugar, você vai, marido, arruma e vai. Porque é unidade e comunhão. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Irmãos, ele foi moído pelas nossas transgressões, por causa da fofoca, por causa da mentira, por causa da prostituição, por causa do roubo, por causa de pessoas que eram matadores naquela época e hoje em dia. Irmãos, pensa. Quem lembra aí daquele Carlinhos Matador lá de São Paulo? Do nada o cara está lá dentro daquela prisão, matava todo mundo sanguinário, o demônio pegava ele lá e ele saía trucidando. Fora o povo lá de São Paulo, né, que sofreu com aquele vizinho. Aceitou Jesus. Mas eu vou mentir para vocês não, viu? Que se ele fosse aqui da nossa igreja, ele estava daqui, eu estava de cá, ele estava de cá, eu estava ali atrás. Não é muito de confiança para mim, não. Mas Jesus viu com olhos no coração daquele homem. Vocês estão dando para vocês entenderem? E Deus, quando percebeu que poderia sair dos trilhos, Deus levou ele para o céu. Vocês sabem que ele morreu, né? Deus levou ele para o céu, irmãos, porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Então nós precisamos de estar assim, irmãos, sempre na brecha do Senhor e compreender que Deus ele tem algo novo para mim e para você todos os dias, a cada manhã. Eu não estou falando que vocês não vão passar lutas. O que eu passei de luta esse ano, irmãos, não está escrito. Amém. Mas ele levou sobre si as minhas dores, as minhas dificuldades e ele trouxe a vitória na minha vida. Amém. E é assim que Deus tem que fazer para você. Ele tem que trazer a vitória sobre a sua vida, mas vitória, irmãos, tangível. Aquela vitória que você dá conta. Está dando para vocês entenderem? Amém. É igual comprar um carro, irmãos. Às vezes a gente vai comprar nosso primeiro carro e a gente fica olhando aqui esse carrão, né, de 100 mil, 150 mil, mas não tem 10 mil para comprar um carro de 10. A vitória vem desse jeito? Não vem, irmãos. A vitória ela tem que vir com um olhar simples. Nosso, meu e seu. Eu me lembro que quando eu vim para cá, todo mundo falava mal do bairro São João e do Arco-Íris. E naquela época, eu comprei meu lote por 40 mil. 40. Amém. Vocês sabem por quanto que eu vendi meu lote? 130. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Aleluia. Leveza em tudo que vocês vão fazer na vida de vocês. Leveza. O Espírito Santo de Deus ele quer trazer estratégia sobre você. Ele quer trazer o agir sobre a sua vida. Não adianta ficar sonhando com aquilo que não vai vir na sua mão. Não adianta, deriando e pela baixaria onda la manás. Não adianta, decanta labaço e anda la baixaria onda la manás. O Espírito Santo de Deus ele quer leveza nas nossas vidas diárias. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O ser humano em si, irmão, são pessoas ruins, são coração duro. Mas eu não preciso viver assim. Eu posso ter leveza dentro do meu coração, posso ter paz, posso ter fé, posso ter bondade.
você quiser mudar, ele é mudado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você aceitou Jesus, o Senhor Jesus, ele curou suas feridas. As transgressões que você fazia, você não faz mais. A tristeza que estava dentro do seu coração, você não tem mais. A falta de fé que você não tinha, hoje você tem bastante fé. A ignorância que você tinha na sua vida, hoje foi transformada em fé, alegria. Hoje você não é uma pessoa mais respondona, brincona, enjoada. Hoje você tem paz. Hoje você tem vontade de fazer as coisas na casa do Senhor, na sua casa, na sua família. Hoje você tem comunhão para ter amizade uns com os outros. E Deus, ele traz isso sobre as nossas vidas. Ele traz o melhor do Senhor para que nós possamos ser homens e mulheres transformados aqui nessa terra para nós vivermos. Agora eu quero falar aqui sobre a cura e a natureza de Deus. A Bíblia revela que a cura é uma expressão da natureza de Deus. Na aliança de cura em Êxodo 15:26 está falando assim: chega ao seu ponto alto com revelação divina, feita pelo próprio Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu sou o Senhor que te sara, amém? O Senhor Jesus, ele é o Deus que sara as suas feridas. O Senhor Jesus, ele cura você por dentro e por fora. Às vezes as pessoas não recebem a cura por fora porque não tem muita fé. Congregou uma mulher aqui comigo, com a minha mãe, há mais de 10 anos atrás. Acho que o Miné conheceu ela. A Maria, ela quando veio para a nossa igreja, ela era normal. Só que ela era pessoas... Quem conhece gente acumulativo? Que acumula tudo quanto é lixo dentro da sua casa? Eu já tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ido numa casa acumulativa. Eu nunca vi tanto lixo na minha vida. Dentro da casa dela, a casa dela tinha 8 cômodos. O único lugar que tinha menos acúmulo era no quarto dela. E numa salinha dela. Você viu, né? Porque eu não estou mentindo. Você chega na área. Não tem como entrar dentro daquela casa. Não tem como entrar naquele quintal. E ela começou a vir para a igreja. Nós começamos a ministrar na vida dela. Começamos a conversar com ela. Começamos a falar. E do nada, ela chegou na minha mãe e disse: pastor, eu estou vindo para a igreja porque eu estou com câncer. Minha mãe começou a orar para ela. Ela expeliu 3 caroços do câncer que estava na parte dentro da barriga dela. Foram 3. Ela trouxe os caroços aqui para minha mãe ver. Para eu e minha mãe ver, e levou no médico. Quando ela foi no médico, que fez a ultrassom, que fez os exames todos, o câncer dela tinha sido expelido pelo poder e a unção do Espírito Santo de Deus. E naqueles dias, ela continuou conosco e depois começou a fugir da igreja e fugiu da igreja. Passaram-se os anos novamente, ela veio na igreja. Quando ela veio na igreja, ela já estava com a paralisia, com derrame no lado direito. Lembra dela aqui com a bengala? Ela andando aqui com a bengala, e nós estávamos com uma campanha aqui de cura e libertação. Você lembra, Cláudia? E tinha um irmão aqui orando, minha mãe orando, ungindo a perna dela. E minha mãe começou a ungir a perna dela e ela começou a receber a cura. É a cura do câncer. Vou voltar aqui. Não foi da noite para o dia numa oração só, não, irmãos. A pastora Divina passou o ano inteiro orando. Não é porque a pastora Divina não tinha unção, não. É porque a cura é assim mesmo. No final do ano ela recebeu a cura. Ela fugiu da igreja. Depois ela apareceu aqui com derrame. E minha mãe começou a ungir o lado dela paralisado. E aí que a perna dela balançava assim. Bem balançada mesmo. Tremia, o trem mais esquisito. E foi dando aquela recachetada. Minha mãe foi ungindo. No final do ano tinha campanha aqui. O irmão que estava aqui em cima do altar bateu assim no joelho dela. Vocês lembram quando ele bateu? Foi uma batidinha assim com o dedo. Essa mulher rodopiou aqui dentro da igreja todinha. Ela ficou curada. Ela saiu daqui de dentro da igreja, irmãos, caminhando. E ela mora lá perto do Melo. Ela saiu daqui de dentro da igreja caminhando. Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor Jesus, ele nos cura. Mas não é assim.
nós estamos precisando de acreditar nessas curas do Senhor nas nossas vidas. A cura definitiva nas nossas vidas. E a Maria saiu daqui de dentro da nossa igreja caminhando na presença do Senhor. Minha mãe tem orado com pessoas dentro da igreja, irmãos, que agora nós estamos com pouco, mas um monte de pé de inchado. Eles estavam vindo e congregando aqui conosco. O último foi o Wilton, que Jesus levou ele, porque sabia que ele não ia para um bom caminho. Pessoas que ligam para a pastora Divina e falam contando testemunho. Às vezes nós estamos aqui no meio de nós e as pessoas estão recebendo a cura e não conta aqui como testemunho, mas depois fica chegando lá no celular dela. Pastor, aconteceu isso, pastor, aconteceu aquilo, pastor, aconteceu aquilo outro. E Deus, Ele é um Deus que traz o renovo sobre as nossas vidas. Esses tempos, aí para trás, eu falar sobre uma outra cura agora financeira. Tinha um irmão aqui dentro da igreja, mas a sua mulher, que tinha uma dívida de 70 mil para receber. Há 10 anos não recebia, irmãos, porque não vendia o bendito do imóvel lá onde era para repartir a tal da herança. E eu estava aqui orando para um lado e para o outro, e Deus me mostrou, e eu falei para a Natália e para o Guilherme. Tem gente que eu falei, assim, Natália e Guilherme, Deus está me mostrando que vocês vão ter um ponto de comércio, do jeitinho que vocês estão sonhando, e vai ter a casa própria de vocês lá no fundo. Nem foi para eles. Eles aqui na frente, eu vi eles falando assim, eu como posso, Senhor, eu sei que essa profecia não é para mim, mas eu como posso. Eles ficaram uns 15 dias ligando para minha mãe, pastor, a profecia foi para o irmão Guilherme, para a Natália, mas eu tomo posse. Irmãos, em 15 dias venderam lá a herança deles e eles receberam o dinheiro deles. E sabe o que aconteceu? Está lá construindo a casa deles própria. Quase pronta. Vocês estão dando, vocês entenderam? Deus, Ele é um Deus que honra nossas vidas e Ele quer nos curar. Ele quer trazer o agir do Senhor sobre as nossas vidas em todas as áreas, financeiro, sentimental e espiritual. Os casados não podem deixar de lado a sua esposa, não podem deixar de lado seu marido. Irmão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês precisam se unir. Para que vocês venham ter 40, 50 anos de casamento. Para que vocês venham ter a família de vocês unidas com o Pai. Foi o tio Ricardo da Poliana. O tio Ricardo da Poliana, vou contar dele. Morria de medo dele. Ele tinha uns 2 metros, desse tamanhozão, negão. Quando ele parava ali na porta, meu Deus, que eu não conhecia, né? Não sabia de onde que vinha. Eu pensava assim, Jesus Cristo. E ele entrava, aquele homão, sabe aquele homão desse tamanhozão, assim, sem brincadeira. E ele vinha, parava bem aqui na frente para minha mãe orar. Você sabe o que as irmãs faziam, irmãos? Corria. Ó, Mãe Isaura, irmã Valmira, irmã Maria, ó. Cascava e deixava eu e minha mãe sozinha. E aqui na frente não tinha essa casa aqui não. Daqui, nem ajudar. Da ajudar até aqui no Divino era tudo aquele mato alto. E eu falava, mãe, não expulsa muito não, dá só uma expulsadinha. Porque se o demônio pegar esse homem aqui dentro da igreja, o que vai ser de nós duas aqui? Ele destruxa nós duas aqui dentro. E minha mãe começou a orar para ele. Foi orando, e foi orando, até que o Senhor Jesus levou ele para o céu, né, Polly? A Polly foi no hospital. Foi a campanha de 20 dias. Porque eu falei assim, gente, a gente olha para o material muito, mas o espiritual. Eu falei assim, Deus, meu carro. Aí Deus usou alguém e falou assim, ó, Deus vai trazer libertação na vida daquela pessoa. Ele estava dando muito trabalho. Muito trabalho. E ele não aceitava ouvir a palavra de forma nenhuma. Porque para a igreja, todo mundo para a igreja dele era ladrão. Isso. Aí ele bebeu e aconteceu um acidente aí e ele foi parar no hospital. Aí ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, tive a oportunidade de Polly pregou para ele da palavra do Senhor. Logo tempo depois a pastora foi lá e fez uma pele, ele aceitou. Alguns meses depois ele morreu. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? A gente não pode desistir da nossa família. Às vezes nós achamos que as coisas estão muito difíceis. Teve um dia que eu e a pastora Divina, nós estávamos aqui no nosso primeiro ano aqui nessa igreja. Só nós duas, mas essas 3 irmãs que eu estou falando para vocês, elas nunca ficaram até o final, porque elas tinham medo aqui da Vila Esperança, do bairro São João. Depois eu conto essa história para vocês, porque elas tinham tanto medo. Chegou uma mulher aqui com um nenenzinho recém-nascido, desse tamanhozinho,
um menino que estava com pneumonia, não sei o quê, e o bichinho estava assim, morre ou não morre? O Daniel, da Luciana. Ela entrou dentro da igreja, que a nossa porta da igreja era ali. Ela entrou dentro da igreja, a pastora orou. Hoje o Daniel está com 16 anos, né? Ou para 17 anos, que tem 16 anos que nós estamos aqui. Daniel está um homão forte. Pastora, por que esse povo não congrega aqui? Eles moram no Giovanni Braga, do lado de lá, assim, uma invasão que tem. Vocês já ouviram falar da invasão que tem lá embaixo? Só que eles não moram na invasão em frente ao Igor, eles moram na invasão do outro lado. Tá dando para vocês entenderem? Deus curou aquele menino. E todas as vezes que ele vai no centro, ele vai na minha mãe. Ele e a mãe dele vai lá na minha mãe para conversar com ela. Então o Senhor Jesus, ele faz grandes curas sobre as nossas vidas. E ele não quer usar só a minha vida ou a vida da pastora de vida, ele quer usar a vida de vocês. Ele quer que vocês intercedam dentro da sua casa. Essa semana Deus me mostrou uma pessoa com as mãos levantadas intercedendo no seu ponto de comércio. Você está intercedendo dentro da sua casa, do seu trabalho? Quando você chega no seu serviço, você intercede para os demônios ficar tudo longe de você e você caminhar a sua caminhada ali no seu serviço, dentro da sua casa, por onde você caminhar? Você intercede quando você vai no supermercado? Você intercede quando você vai no açougue? Ou você está aí assim só visitando o mundo e achando que está tudo bonito? Não, nós, a vida do crente é uma vida intercessora. Nós precisamos ter essa intercessão de Deus 24 horas nas nossas vidas. E não desistir dos compromissos de Deus. A Bíblia revela que a cura é uma expressão da natureza de Deus. Deus, ele quer nos curar. Na aliança de cura em Êxodo, chega ao seu ponto alto com revelação divina feita pelo próprio Deus. Eu sou o Senhor que te sara, a cura divina incluída aqui no nome de Deus. E que está, o seu nome está a sua natureza. Eu sou o Senhor que te sara. Constitui uma revelação de que curar faz parte da natureza de Deus. O nosso Senhor é o Deus que cura. Qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza? Só de fofocar, de brigar, de intriga? Ou a sua natureza é a natureza de Deus? Aquela natureza que você vai curar outras pessoas com palavras, com uma oração, com comunhão dentro da sua casa, com fé, com esperança ou com o agir do Espírito Santo de Deus. Como tomar posse da cura? Para alcançar qualquer coisa do Senhor, e nisso inclui tanto a cura quanto a outras necessidades humanas, é preciso tomar posse da bênção de Deus. Como tomar posse da bênção de Deus? É difícil, né? Como que eu vou tomar posse? Porque não tem como ir lá, pegar, segurar, não tem como ver. Isso chama fé, irmãos. Está dando para vocês entenderem? Aleluia. Está doente? Está com depressão? Está oprimido? Você ora por você mesmo. Senhor, eu quero ser curado. Espírito Santo de Deus, cura meu coração, cura meus sentimentos, cura minha alma, cura meu espírito. Senhor, vai curar na minha mente, eu não quero mais essa enxaqueca. Senhor, eu estou com enxaqueca demais. O que é isso? Me mostra. É oração contrária? É macumba que está fazendo para mim? É feitiço? É uma inveja? Com a vela acesa que acendeu para mim? Senhor, o que está acontecendo? Eu sou lavada de remédio no teu sangue, eu tomo a Santa Ceia, eu congrego, eu faço tudo direitinho, Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Toca no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Isso é tomar posse. É você estar andando no seu carro velhinho. Às vezes você está andando ali e está precisando de uns pneus novos. É você olhar para aquele pneu velho e você colocar a mão. Em nome de Jesus, eu vou receber meus pneus novinhos, Jesus. O Senhor vai trazer a resposta na minha vida. É caro, Jesus, aqueles pneus. Jesus, você sabia que é quase 400 cada um? Eita, Deus. Você tem que falar para o Senhor. Pôr a mão ali e falar: Senhor, aqui, onde estão as ofertas que eu vou poder passar o meu cartão e não vou ficar apertado durante o ano inteirinho? Aquela marca boa, Pirelli, acho que é Pirelli, o irmão Gilberto falou para nós comprar. Compra aquela marca boa, aquele top, Jesus, aquele que é mais larguinho, as aberturinhas lá, ele explicou tudo para nós na época. Isso é tomar posse. Tomar posse é você não ter cliente do seu trabalho, você começar a orar e falar: Senhor, eu tomo posse de tantos clientes, assim. Esses tempos aí para trás, aconteceu em agosto.
Abriu uma tal da lojinha do povo, que diz que é fabricante, que é pura mentira, lá na Praça de Jesus, que é tudo mercadoria da China, que eu já fui lá para me visitar. Atrapalhou vender meus pijamas, irmãos. Tá vendendo meus pijamas, não. Eu olhava meus pijamas, eu falava assim, que povo me paga. Jesus, eu vou orar para aquela loja fechar, que povo vai ver comigo. Que é injusto, irmãos. Fica com fingimento, com mentira, sendo que a gente sabe que as mercadorias tudo da China. Quem já comprou roupa íntima da China, que já descosturou tudo? Ninguém nunca comprou roupa da China que descosturou tudo? Foi descostura. Foi descostura tudo, irmãos. Tudo. E eu lá contrariada. Eu virei pro Senhor e falei, Senhor, o que eu vou fazer esse pijama aqui agora? Só o tanto de pijama que eu comprei. O Espírito Santo falou assim pra mim, baixa R$10. E você vai lá em Goiânia agora e vai comprar tudo de liganete. Então eu não esse pôr lá de graça pros outros. Eu falei, Senhor, mas 10 anos, o Espírito Santo falou assim, pode baixar. Você vai tirar seu dinheiro que você pôs lá e eu vou te trazer tudo de liganete. Que agora eu quero ver se te atrapalhar. Foi isso que eu fiz, irmãos. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Está dando para vocês entenderem? Está ouvindo a voz do Senhor na sua vida diária, irmãos? Está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida diária? Está escutando aquilo que o Espírito Santo de Deus manda você fazer? Ou você está fazendo tudo da sua vontade? Se estiver fazendo tudo da sua vontade, irmãos, a gente quebra a cara. Mas se a gente começa a ouvir a voz do Senhor, a gente começa a ter vida e vida em abundância com Deus aqui nessa terra. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus grandioso sobre as nossas vidas. Mas ele quer que a gente obedecemos a ele. A obediência, ela precisa ser real na sua vida e na minha vida. Tá dando para vocês entenderem, irmãos? A obediência do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser real sobre as nossas vidas. Como o Senhor Jesus, ele é maravilhoso, irmãos. Quantas vezes que eu fui em Goiânia, irmãos, eu só tinha um certo tanto de dinheiro e eu comprava todas as minhas mercadorias e não sobrava dinheiro para mim comer e para mim ir embora. Comer bom, irmãos. Eu tenho um restaurante lá em Goiânia que eu gosto de comer lá. Comidona gostosa, top. Naquele restaurantinho meio chulé, não. É comida gostosa, lá no Divino Fogões. Alguém conhece o Divino Fogões ali do shopping? É daquele lá que eu gosto. Pastor Fernando, eu quero só dar um testemunho rápido. Em 2019, gente, eu sofri um acidente de moto e tive uma trombose. Deus tinha mostrado para a pastora divina que ele, o Senhor, ia me levar. E a pastora divina começou a orar e interceder em meu favor. Verdade. E aí eu recebi alta, antes disso, todo dia era diagnóstico de morte. AVC, era hemorragia interna, era todos os males. E os médicos chegavam lá e falavam, a senhora sabe que a senhora pode ir embora a qualquer momento, né? E eu no hospital de urgência. E eu não podia ir no banheiro sozinha, eu não podia pegar minha água sozinha. Se eu fosse tomar banho, a porta tinha que estar entreaberta. E a pastora orando, clamando em meu favor. Quando eu recebi a alta que eu vim, aqui ontem, ela sentada na primeira cadeira e na segunda, e ela colocou a mão aqui na minha perna e ela falou, filha, o Senhor reverteu o seu decreto. Glória a Deus. Você não vai mais morrer. Amém. O Senhor, a pastora falou assim, Senhor, o Senhor não deu o casamento dela ainda que eu vi. Senhor, o Senhor ainda não cumpriu isso que eu ainda não Amém. Glória a Aquilo Deus. que eu não cumpri. Irmãos, eu sou a prova. Amém. Glória a Deus. Deus usou a pastora divina para orar pela minha vida e hoje eu sou um milagre. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Manda a eu só quero dar uma pincelada ainda sobre as características aqui do cálice. O cálice ele ainda tem as características do boi e do livro de Marcos. Eu vou estar falando para vocês não ficarem curiosos, tá bom? Características, vou falar do cálice primeiro, porque é o que vocês estão vendo aqui na frente para vocês pegar o caminho, tá certo? O cálice lembra, de certa forma, um recipiente onde se colocam certos remédios a serem dados aos doentes. Em sentido figurado, ele designa um conteúdo posto nele que seja amargo ou doce. Certamente para Jesus, o conteúdo por ele bebido foi extremamente amargo, como fel. Mas ele precisava bebê-lo até o fim.
independentemente da sua vontade. Depois cumprirá os seus desígnios. Quando nós pegamos a Santa Ceia, o cálicezinho da Santa Ceia, você já reparou que o suco de uva ele não é tão bom? Ou tem gente que gosta, eu não gosto muito. Mas o suco de uva orado, vocês já repararam que ele fica doce? Quem já reparou? Ele fica doce, irmãos. Porque Jesus já levou sobre si as nossas dores. Mas quando nós bebemos, nós estamos bebendo o quê? A cura do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Agora nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é onde fala mais sobre as curas. A cura do divórcio. Deixa eu ler outro aqui. A transfiguração. A segunda multiplicação dos pães. A tradição dos anciãos. O livro de Marcos, o Marcos, ele optou mais pelas curas que Jesus fez naquela época. Está dando para vocês entenderem? Esse evangelho, ele padroniza mais essa cura. Todas as curas. Tá certo? Então, eu vou ler aqui. Marcos, em seu evangelho, apresenta Jesus como servo de Deus. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate a muito. Eu e você, nós viemos aqui nessa terra só para ser servido. Não, irmãos. A gente é servido na igreja há pouco tempo. 6 meses, 1 ano na igreja. Passou disso, irmãos. Eu e você, nós precisamos de servir outras pessoas. Porque quando eu sirvo outras pessoas, eu estou sendo curada. E transformadas, e liberta. Sou eu, Deus começa a tratar comigo. Porque eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a mudar o meu olhar sobre os irmãos da igreja, eu começo a mudar o meu olhar sobre a igreja quadrangular, sobre a pastora Fernanda, nós começamos a mudar. Então nós precisamos, quando você, mulher, está ali na sua casa, fazendo o almoço, esperando o seu marido, esperando os seus filhos, você está sendo trabalhada dentro de você. Você está trazendo cura para a sua família naquele dia. Você, marido, quando você pega uma vassoura para varrer uma casa, para limpar um quintal, para dar uma geral nas telhas de aranha, você está curando a sua família de toda a sujeira, de toda a lambuza que está ali, mas você também está sendo curado dentro de você. Você está tendo uma nova finalidade para a sua vida aqui nessa terra. Então nós precisamos disso do Senhor Jesus. As curas, ela vem, irmãos, direto na nossa vida. Direto. É uma palavra, é uma voz, é uma conversa que a gente não queria ter escutado, a gente escuta. Está dando para vocês entenderem? Nós precisamos ser curados. A transformação de Deus, ela precisa existir na sua vida. Agora nós vamos falar aqui sobre o boi. Pastora, mas o que o boi tem a ver? Está lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, depois vocês dão uma leitinha lá, para vocês verem o tanto que interessante aquele começo ali de Ezequiel. Mas o boi, falando do boi, da vaca, sabe esse boi que a gente gosta de comprar e comer um contrafilé, uma alcatra? Eu gosto de alcatra. Comer uma alcatra ali, a gente gosta de comer uma comida bem gostosa? Então, esse é o boi de que nós estamos falando aqui da Bíblia. Esse boi, ele tem proveito de tudo. Antigamente, o que eles faziam em vez de nos cavalos? Eles botavam os boi ali na carroça para puxar o fardo. Na verdade, eu não puxava o fardo. Só que quando mata o boi, tudo do boi é proveitoso. Tudo do boi se aproveita. E o mesmo acontece com Jesus. Por isso que os dois são equiparados. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Come o pé do boi, deixa eu comer o feijoada, porque é tanta coisa. Come o pé do boi, come a unha do boi, come a cabeça do boi, come os olhos do boi. Tem gente que gosta de tomar o sangue do boi para fazer não sei o quê. Eu não gosto não, porque esses negócios aí tá com nada não. Se Jesus falou que não pode comer a galinha sufocada, também esse sangue aí do boi não está com nada para mim. Eu acho que não pode também. Isso é uma coisa minha, não está aqui na Bíblia não. Mas tudo do boi se aproveita. As patinhas do boi, o antebraço, o braço do boi, as costas do boi e aí por diante. Só que aí tem os contrafilé, tem os filé, tem as picanha. Tem todo. E Jesus é equiparado do mesmo jeito. Jesus, irmãos, aproveita tudo de Jesus nas nossas vidas. Tudo de Jesus é aproveitado na minha vida e na sua vida. Está com depressão,
fazer? Começa a orar, fecha seus olhos e fala: Senhor, aquele capítulo do esconderijo do Altíssimo vai repreendendo, Senhor Jesus, todo o mal da minha vida. E Deus, Ele vem, Ele te limpa, Ele te liberta, Ele te cura e Ele traz sobre você, tira de você todas as dores, as malignidades. No boi tem a mansidão e humildade. Você já viu que o boi está lá no canto dele, tudo? Eu não tenho costume com animais assim não, viu, irmão? Esses animais grandes não. Já vi boi assim. Oi, boi, tudo bem? Eu tô de cá. Mas eu tenho um conhecido meu que ele fala: Fernando, pode passar a mão nele, você pode conversar com ele que o bichinho não vai nada. Então Jesus, ele é assim, ele é manso, ele é humilde. Ele está ali. Se você não der uma espinhada nele, ele não vai correr atrás de você, ele não vai te dar um coice, ele não vai fazer nada com você. Mas o boi ainda tem a semelhança de vida no campo. Jesus não viveu mais no campo do que na cidade? Amém, irmãos? Vocês lembram lá dos evangelhos que Jesus morou mais nos campos? Jesus vivia nos campos pregando a palavra do Senhor para o povo que estava ali trabalhando? Sim ou não, irmãos? Tranquilidade e vigilância. O boi tem a tranquilidade e tem a vigilância. Jesus tem a tranquilidade e a vigilância. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Jesus tem a tranquilidade e a vigilância. O que eu trago para você? Que nós precisamos de ter o quê, irmãos? A tranquilidade e a vigilância de Jesus nas nossas vidas. Você precisa vigiar mais a boca, vigiar mais o seu pensamento, vigiar mais o seu comportamento, vigiar mais a sua vida. Não é todo mundo que precisa saber da sua vida. Mas só um pouquinho. Vamos terminar? Mãe. Tá muito alto. Vem cá. Põe ele aqui. Põe ele aqui. Então nós precisamos de ter, irmãos, a tranquilidade e a vigilância do Senhor sobre as nossas vidas. Está dando para vocês entenderem, irmãos? A tranquilidade e a vigilância. Está tranquilo para resolver os seus problemas essa semana, irmãos? Receba a tranquilidade do Senhor para você resolver os seus problemas essa semana. Receba a tranquilidade do Senhor para você poder ir para o serviço sem reclamar do seu salário no final do mês. Receba a tranquilidade para você que mora sozinho, que amanhã não tem ninguém para você conversar. Receba a vigilância do Senhor sobre a sua vida. Fecha a sua boca com toda a fofoca, mentira e falsidade que vai sair da sua boca. Fala: Senhor, eu não sou assim, eu não sou fofoqueiro, eu não sou mentiroso, eu não sou falso, eu não vou falar da vida de ninguém. Vamos falar menos essa semana, irmão? Vamos vigiar mais o nosso comportamento? Ainda tem as mesmas semelhanças: a fidelidade, a obediência, a submissão, persistência e paciência. Nós precisamos ser fiéis. A fidelidade de Deus, a mesma fidelidade que tem o boi, que tem a semelhança com Jesus, nós precisamos ser fiéis na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério. Nós precisamos de ter a obediência do Senhor. Você está sendo obediente ao Senhor? Nessa manhã não é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Está sendo obediente ao Pai? Como andam as coisas na sua casa? Como andam as coisas na sua caminhada? Você está sendo submisso ao Espírito Santo de Deus? Que Ele está mandando e te ordenando você fazer, você está fazendo? Ou você está fazendo por causa de todas as coisas que Deus está te mostrando e está fazendo? Porque eu sei que Deus mostra as coisas para vocês aqui dentro da igreja. Ele mostra para mim e Ele mostra para você também. Está sendo submisso? Está lendo a palavra do Senhor todos os dias? Está pegando a Biblinha ali, ó? Está lendo nem que seja 5 versículos por dia? Senhor, eu não entendi nada. Abre a minha visão espiritual para que quando eu estiver lendo a tua palavra, eu venha saber o que fazer. Está dando para vocês entenderem, irmãos? Está tendo persistência de congregar toda quarta-feira, todo domingo, persistência de educar seus filhos, persistência de ter paciência com seu marido, persistência de ter paciência com a sua esposa. Está tendo essa persistência, irmãos? Persistência de ter que levantar cedo, ir para o serviço, voltar para casa. Persistência, irmãos. Está dando para vocês entenderem? A persistência do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Paciência. Está tendo paciência, irmãos, de resolver as suas causas, as suas pendências? Está tendo paciência com seus vizinhos? Todo dia coloca o lixo lá na porta da sua casa? Vizinhos ficam caluniando a gente? Você que a gente nem fez as coisas, fica caluniando? Pessoas ficam te caluniando?
Tá tendo, irmão, paciência com seus meninos dentro da sua casa? Porque quem tem menino aí de 1 até 10 anos de idade tem que ter muita paciência. Tem que ter uma paciência enorme. Porque os meninos hoje em dia fica sendo ensinado ali na escola, né? Que a mãe não pode bater, que a mãe não pode pôr de castigo, que a mãe não pode falar alto. É tanta doutrinação, né, nessas escolas. E os meninos chegam dentro de casa achando que pode fazer tudo. É aí onde você, pai, onde você, mãe, tem que entrar com a funcionalidade de ser pai, de ser mãe e educar os seus filhos. Eu me lembro uma vez que os irmãos do meu pai, mas meu pai no meio, estava no meio dizendo o seguinte: quando esses meninos crescer, eu vou largar tudo de mão. Se vira, cada um vai por si, cada um vai por nada. E aquela loucura. Doido para os filhos crescer para largar a mão. E uma das minhas primas, eu me lembro até hoje, ela tinha 12 anos de idade quando ela engravidou. Naquela época. Ela engravidou, o homem lá quis ela, eles foram ficar juntos. E a desobediência veio. Hoje ela tem uma filha que é mulher, que tem um filho que é homem. Mas o homem virou mulher e a mulher virou homem. A hereditariedade da falta de prudência que saiu da boca dos pais, a falta de ter ensinado para sua filha que não era tempo dela fazer o que estava fazendo com 12 anos, nem com 15 anos, nem com 18, porque a pessoa pode fazer se ela pagar as suas contas. O Espírito Santo de Deus nessa manhã está falando: pai, corrija os seus filhos enquanto é tempo. Porque se os seus filhos estão debaixo da sua obediência, dentro da sua casa, vivendo e comendo com o seu dinheiro, você tem a decência de falar para os seus filhos como é a continuidade dentro da sua casa. O Espírito Santo